Olá a todos, em nome do Núcleo de Assiduidade da Seduc-MT, viemos a trazer algumas informações extras sobre registro de frequência, controle de frequência e o preenchimento da planilha de faltas. O gestor de ponto, para verificar o relatório de frequência, ele vem no menu Manutenção de frequência, Gerar folha de frequência. No relatório de folha de frequência, ele preenche o ano que ele está querendo saber, o mês de interesse, o setor, no caso, se for a escola, ele vai ter somente um setor. No caso da DRE, ele vai ter mais de um setor para escolher. Se ele selecionar um servidor, ele vai trazer somente a folha daquele servidor. No caso, se ele não selecionar nenhum servidor, o relatório vai vir todas as pessoas do setor. No caso da unidade, seria da unidade. A exemplo, esse servidor, ele tem um afastamento para licença de tratamento de saúde. No dia 18, ele tem uma falta injustificada, ou seja, ele não justificou e nem registrou presença. No dia 19, esse servidor não compareceu pela manhã, mas compareceu no período da tarde. Esse período também não está justificado. Aqui ele tem mais de uma hora de ausência. Nos demais dias, a frequência dele segue correta. Aqui ele trabalhou 8 horas e 27, 8 horas e 38, 7 horas e 59, 8 horas e 43, e por aí vai. No caso, para esses registros do dia 18 e 19, como que é preenchido a planilha de faltas desse servidor? Essa é a planilha de faltas. A planilha de falta contém o quê? O nome do servidor, o CPF desse servidor, a matrícula desse servidor, no caso, a unidade onde esse servidor está lotado, os dias, quantos dias de ausência esse servidor teve. No caso desse servidor, ele tem 2 dias de falta. Esse dia por não ter nem justificado e nem registrado frequência, e esse dia, pela sua frequência, ser inferior ao regime de horas cadastrados, ou seja, ele tem mais de uma hora de ausência. Nesse caso, é considerado a jornada de desconto. Na planilha de faltas, todos esses formatos são aceitos: 10 dias, 10 jornadas, jornadas completas, 5 jornadas, enfim. Basta dizer quantos dias de jornadas completas esse servidor vai ter, e aqui eu vou colocar quais dias de ausência. Se aqui no relatório tivesse 7 horas e 44 minutos ou 7 horas e 30 minutos, qualquer atraso superior a 15 minutos e inferior a 1 hora, ele é considerado como 1/3 de desconto. No caso da planilha, é preenchido da seguinte forma: se ele tem mais de um dia onde ele se ausenta por mais de 15 minutos e menos de 1 hora, então são 3 faltas de 1/3, ou 3 lançamentos de 1/3, ou 5 de 1/3, 1 de 1/3, por aí vai. E a data que ele cumpriu. Esse é o preenchimento da planilha, que está em anexo com toda a documentação do ponto. E com isso eu concluo a explicação da planilha de faltas. Preenchida a planilha, caso exista alguma dúvida referente a datas, nas abas da planilha tem uma aba chamada Cálculo de Datas. O cálculo de datas ele serve justamente para isso, para calcular datas. Eu quero contar quantos dias? Quero contar 13 dias a partir do dia 15 de fevereiro de 2021. Eu tenho que dia vai dar 13 dias contados a partir do dia 15. Vai dar o dia 27/2. Se eu colocar a data final 27/2 de 2021, eu vou ter os 13 dias que eu pedi aqui. Então aqui é o número de dias calculados entre datas, e aqui é o número de dias calculados a partir da data. Então, se eu colocar, por exemplo, a data final
e eu quero saber a data inicial. No caso de uma situação onde eu quero saber a data inicial, então aqui na planilha de datas, basta colocar a quantidade de dias desejados, data inicial ou a data final, e repetir a informação que vai aparecer aqui no final para conferir se a quantidade de dias está correta. Aqui embaixo tem o exemplo de como que vai ser cumprido, o exemplo a ser seguido referente à planilha de datas. E com isso eu concluo a explicação sobre o lançamento na planilha de faltas do servidor.